Vamos então comentar do debate da Band. O debate da Band mostra pra gente, como já tem sido dito por aí, como vivemos em uma ditadura da burguesia. Para início de conversa, Sofia Manzano do PCB e Léo Péricles da UP foram excluídos do debate, e essa exclusão dos candidatos comunistas levou a um esvaziamento das pautas importantes para a classe trabalhadora no debate da Band. É infeliz que uma transmissão dessa com esse tipo de repercussão, com esse tipo de relevância no cenário em que a gente está vivendo, tenha tido todo esse esvaziamento. A propósito, Vera Lúcia do PSTU e Pablo Marçal do PROS também foram excluídos do debate. Bem, para início de conversa, vamos então fazer um breve comentário. Não vai dar para comentar tudo sobre o debate da Band, mas para início, Bolsonaro foi o pior de todos durante o debate. Isso já era esperado. Eu não sei como a assessoria do Bolsonaro consegue confiar nele para propor que ele vá a esse tipo de evento ainda, mesmo que seja prejudicial para a campanha dele, mas como o Lula foi no debate, o Bolsonaro não pôde deixar de ir. E levando isso em consideração, a propósito, temos aqui notícia do Globo. Após debate, Bolsonaro cancela a sabatina e reavalia entrevistas. Equipe defende que o presidente não compareça mais a nenhum confronto com candidatos no primeiro turno. Então, Bolsonaro está arregando. Bolsonaro, a gente já disse no vídeo da entrevista dele no Flow Podcast que ele é um covarde. E ele demonstra isso cancelando a participação dele nos debates. Manchete de Vera Magalhães. Vera Magalhães, uma personagem importante no debate presidencial também, que a gente viu o ataque que o Bolsonaro fez a ela, mas depois a gente chega a essa questão. Então, o presidente Bolsonaro faltou à sabatina promovida pela Jovem Pan na manhã da segunda-feira. O Bolsonaro cancelou uma sabatina na Jovem Pan, o palanque eleitoral do Bolsonaro, a Jovem Clã, como a gente gosta de chamar, chamou o Bolsonaro para uma sabatina e ele cancelou de tão ruim que foi o desempenho dele no debate. A assessoria dele está ciente desse desempenho pífio e por causa disso o Bolsonaro cancelou sua sabatina na Jovem Pan. Então, mais uma vez, não dá para falar de tudo, mas vamos então aos pontos principais do debate. A primeira pergunta, ela é feita pelo Bolsonaro para o Lula. O Bolsonaro pergunta sobre corrupção para o ex-presidente Lula. E assim, não dá para entender o preparo do Bolsonaro durante a sabatina. Como sempre, o Bolsonaro demonstra ser muito mal preparado e escolhe justo polarizar com o Lula, como sempre, e perguntar sobre corrupção. Só que a gente sabe muito bem que o Bolsonaro, ele tem teto de vidro nesse assunto. Ele não pode fazer esse tipo de pergunta durante o debate, porque vai ser super prejudicial para a campanha dele. Só que, apesar disso, o Lula perde a oportunidade de ouro dada pelo próprio Bolsonaro para ele, para citar os escândalos de corrupção que sobram na família Bolsonaro. Notícia na revista Fórum: 16 escândalos de corrupção do governo Bolsonaro, para você ver quantos exemplos o Lula poderia ter usado para atacar o Bolsonaro durante o debate, e o ex-presidente Lula falhou em trazer esse tipo de coisa, em ressuscitar esse tipo de coisa para o público em uma transmissão com tanta relevância como foi esse debate, que bateu o recorde de audiência. Então nós temos o Bolsolão do MEC, o ex-ministro da Educação Milton Ribeiro foi preso em operação da Polícia Federal por suspeita de operar um balcão de negócios no Ministério da Educação e na liberação de verbas do FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Temos os esquemas dos tratores, o orçamento secreto, Bolsolão do Busão. O ministro da Educação de Jair Bolsonaro pretende superfaturar em mais de 700 milhões a compra de ônibus escolares. Temos escândalo do asfalto. O governo Bolsonaro contratou empresa de fachada para o serviço de pavimentação que somam 600 milhões. Queiroz e os cheques para Michele Bolsonaro, quem não lembra dos 89 mil. Rachadinha na família Bolsonaro. Levantamento do Estado de São Paulo revelou o documento da COAF que aponta para movimentação atípica de 1,2 milhão na conta de Fabrício Queiroz, então assessor parlamentar do então deputado Flávio Bolsonaro. Caso Valdo Açaí, que foi lembrado na época do debate presidencial em 2018 pelo Guilherme Boulos. O governo Bolsonaro gasta 15 milhões com leite condensado. Escândalo da Covaxin, cartão corporativo, mansões da família Bolsonaro, o escritório do crime Adriano da Nóbrega, Viagra nas Forças Armadas, próteses penianas, propina da Secom e, mais recentemente, a gente viu logo depois do debate,
Metade dos imóveis de clã Bolsonaro foi adquirida com dinheiro vivo. A gente consegue perceber que muito potencial foi desperdiçado quando essa pergunta veio para o Lula. E ele começou a falar das realizações do governo dele, ao invés de trazer à tona os esquemas de corrupção da família Bolsonaro. E é foda, a retórica dos debatedores é muito leve com o Bolsonaro. Se você viu a entrevista do Bolsonaro no Jornal Nacional e você achou que o Jornal Nacional pegou leve com o Bolsonaro, é que você não viu como ele é tratado pelos próprios opositores. Ele precisou ouvir um Ciro Gomes, uma pergunta sobre fome, mencionar muito brevemente, muito tangencialmente, os casos de corrupção na família Bolsonaro. Mas essa questão não é aprofundada durante o debate. E aí o candidato do PDT cita também a completa desconexão do presidente Bolsonaro com a realidade nas citações dele de que não há fome no Brasil. E o Ciro é muito pouco incisivo, infelizmente. E o Bolsonaro segue negando, dizendo que não há fome no Brasil, do jeito que se fala. Ele contesta dados da rede Pensan, até porque o Bolsonaro não acredita em pesquisa mesmo, ele não acredita em ciência. E ele culpa o lockdown, que nunca aconteceu no Brasil, os governadores e todo mundo que não é ele, obviamente. E além de questionar os dados da rede Pensan, que apontam para mais de 30 milhões de brasileiros passando fome hoje, o Bolsonaro dá como solução para a fome o Auxílio Brasil. E aí ninguém cita isso daqui. Fila do Auxílio Brasil cresce e já tem 2,7 milhões de famílias. O número de brasileiros à espera do benefício volta a bater recorde. Ao todo, mais de 5,3 milhões de pessoas aguardavam pela aprovação no mês de abril. O governo pretende zerar a fila a partir de agosto. Depois, no debate, a candidata Simone Tebet fala sobre a postura do presidente durante a pandemia. E, surpreendentemente, Simone Tebet é a candidata que ataca mais incisivamente o Jair Bolsonaro. Pois é, em que quadra da história que a gente está para liberal Simone Tebet, a terceira via encabeçada por Simone Tebet, ser a pessoa que vai atacar o Bolsonaro de forma mais incisiva. Daí a gente já pode dar aqui o veredito. Datafolha. Tebet foi a melhor no debate, Bolsonaro o pior, mostra a pesquisa. A candidata à presidência pelo MDB, a senadora Simone Tebet, teve melhor avaliação no debate presidencial de hoje, dia 28. Segundo a pesquisa qualitativa realizada pelo Datafolha, com 60 pessoas em tempo real, o presidente Jair Bolsonaro, do PL, que tenta reeleição, foi o pior na avaliação dos participantes. Então é isso, não precisa ler a reportagem toda, mas Simone Tebet foi a que melhor saiu no debate, ela teve melhor desempenho e Bolsonaro foi o pior. Só que aí, como Simone Tebet ficou muito em voga durante o debate, eu acho que se faz necessário a gente mostrar aqui também quem é Simone Tebet. Reportagem do Brasil de Fato. Sangue novo ou mais do mesmo? Simone Tebet ligada ao agro e contrária a direitos indígenas. Destaque no debate entre presidenciáveis, senadora vem de uma das famílias mais poderosas do Mato Grosso do Sul. Alçada a disputa para a presidência da República após a desistência do ex-governador de São Paulo, João Dória, a senadora Simone Tebet, do MDB, do Mato Grosso do Sul, teve sua performance no primeiro debate entre candidatos e candidatas ao Planalto, elogiada por comentaristas e analistas. Nas redes sociais, além dos memes sobre a promessa de dar R$5.000 para estudantes que concluíram o ensino médio, ela foi vista como uma espécie de novidade no jogo político. Novidade, tá bom. A família Tebet é citada no estudo Poder Oligárquico, Questão Agrária e Função Legislativa no Território Sul mato-grossense, como uma das 3 oligarquias mais poderosas do Estado. Uma breve análise da atuação de Tebet no Congresso Nacional confirma sua vocação. Ela é citada pelo Conselho Indigenista Missionário CIMI em uma lista de 50 parlamentares com atuação consistente na violação de direitos dos povos tradicionais. Autora do projeto de lei 494/15, que pretende impedir a demarcação de terras indígenas em áreas de conflito e altera o Estatuto do Índio, ela também apoia a PEC 45/13, que altera o artigo 231 da Constituição para impedir a demarcação de terras indígenas em áreas tradicionais. E é isso, essa Simone Tebet, essa terceira via que o jornalismo liberal tanto apoia. Mas é isso. Voltando a falar do Bolsonaro, os candidatos fizeram um trabalho bem ruim em expor o que há de pior no governo Bolsonaro, mas tudo bem. Se os candidatos opositores do Bolsonaro não são competentes o suficiente para trazer à tona o pior do governo Bolsonaro, quem teve que fazer isso foi a jornalista Vera Magalhães. Então, em uma pergunta para o Ciro, da Vera Magalhães,
Com resposta do Bolsonaro, ela cita brevemente a atuação do governo Bolsonaro com relação às vacinas e a postura do presidente, que inclusive disseminou informações falsas sobre as vacinas. Ela faz essa correlação dizendo que o Bolsonaro difundiu informações falsas sobre a vacinação. Bem, isso é verdade. O Bolsonaro não só fez a piada do jacaré, como também associou a vacinação da Covid com o vírus do HIV. E aí a pergunta da Vera Magalhães foi suficiente para fazer com que o Bolsonaro desse um chilique em rede nacional, xingando ela com vários insultos misóginos, dizendo inclusive que ela deveria dormir pensando nele. Ele é muito nojento. E a gente espera que esse tipo de chilique do Bolsonaro tenha um efeito negativo na campanha dele, uma vez que demonstre o quão descontrolado ele é. Eu queria ver a cara dos assessores do Bolsonaro quando ele deu o chilique dele no debate da Band com relação à pergunta da Vera Magalhães. Então, o Bolsonaro tem uma assessoria que está trabalhando bastante até para poder tornar a campanha dele mais palatável, tornar a campanha dele mais suavizada, para ele conseguir uma porção do eleitorado feminino, que durante essa eleição é um eleitorado significativo, um eleitorado decisivo. Inclusive, a campanha do Bolsonaro tem colocado a Michelle Bolsonaro, a esposa do presidente, a primeira-dama, como na frente da campanha para trazer o eleitorado feminino a votar no Bolsonaro. E o Bolsonaro, no meio do debate, faz um ataque a duas mulheres em rede nacional. Eu queria muito ver a cara dos assessores do Bolsonaro quando ele faz isso. E aí, é claro, as candidatas Simone Tebet e Soraya Tronic se aproveitam desse momento de destempero do Bolsonaro para poder demonstrar como elas são novos nomes, entre aspas, né? Novos nomes da política feminina e como as mulheres deveriam votar nessas duas. Mas e o Ciro? O Ciro, quando a Vera Magalhães dá a deixa para ele poder falar da postura do Bolsonaro com relação às vacinas, o Ciro, como é burro, deixa a chance passar também. Deixa essa deixa dada pela Vera Magalhães passar também. O Ciro ignora completamente, começa a falar de economia, daquela forma bem rasa que a gente conhece do Ciro mesmo, não espera nenhuma profundidade do Ciro Gomes. E aí, mesmo depois do chilique, o Ciro prefere começar a falar mal do PT, começa a falar que ele... Sempre aquele discurso demagógico dele, de que ele é a única liderança que pode salvar a gente desse momento de polarização entre extremos que consistem no Bolsonaro na extrema direita e o PT na extrema esquerda. Esse discurso, o Ciro ele tem investido bastante nessa retórica antipetista e, felizmente, ele tem derretido cada vez mais por causa disso, e a gente espera que ele, como já é previsto, não seja nada depois dessas eleições, ele não consiga nada depois que essas eleições acabem, que ele derreta completamente mesmo. E vale lembrar, quando o Bolsonaro faz o ataque a Vera Magalhães, o Ciro ri, ele tenta disfarçar depois, mas as câmeras pegaram, a gente viu ele rindo do ataque misógino do Bolsonaro, sim. E aí, dando prosseguimento, o Lula também é péssimo durante o debate, ele tenta fazer um aceno pro Ciro Gomes, ao mesmo tempo que alfineta ele, citando que ele foi para Paris para não votar no Haddad. O Ciro sendo elogiado pro Lula, né? Ele chega a provocar o Lula de volta, dizendo que o Lula não foi para Paris porque ele estava preso. E aí, quando o debate volta para as perguntas de confronto de candidato para candidato, a Simone Tebet finalmente resgata o ataque que o Bolsonaro fez a Vera Magalhães e traz mais questões muito relevantes que podem tirar o eleitorado feminino do Bolsonaro, citando, por exemplo, a defesa do Bolsonaro no caso Talvani Albuquerque, um feminicida que o Bolsonaro defendeu no Congresso, quando ele era deputado, e ela cita também a homenagem que o Bolsonaro fez ao Carlos Alberto Brilhante Ustra, torturador, durante o impeachment da Dilma. É muito difícil não falar da Simone Tebet durante esse debate, infelizmente, mas fazer o quê, né? Mas aí, eu não vou comentar tudo mais uma vez, mas a Simone Tebet ela consegue pautar o debate, trazendo essa questão, e o debate começa a falar mais de questões relevantes para as mulheres. O debate começa a se tornar um debate sobre mulheres e sobre ataques dos candidatos a mulheres e sobre projetos de políticas públicas voltados às mulheres. E esse daí é o tom inteiro do debate depois disso, mostrando como o Bolsonaro
ele é mal preparado, ele faz um ataque machista durante o debate, e esse ataque machista dele pauta o resto do debate inteiro. Então, não foi das melhores das estratégias. E aí o Bolsonaro ele tenta correr atrás do prejuízo. Quando ele é questionado pelo Ciro Gomes, que finalmente entende alguma coisa nesse debate e começa a atacar o Bolsonaro com relação à questão da fraquejada, que ele falou que deu uma fraquejada e nasceu uma mulher, né, se referindo à filha dele, a Laura Bolsonaro. O Bolsonaro tenta confrontar citando a frase machista do Ciro Gomes de 2002. Fazer o quê, né? Uma frase infeliz, mas o Bolsonaro, sem outra alternativa, tenta atacar o Ciro Gomes, trazendo uma frase antiga, sendo que as frases que o Bolsonaro diz, a gente sabe que são de ontem, são de hoje até, né? Ele acabou de fazer o ataque machista no debate, e aí começa a apelar para coisas ditas em 2002. O que mais teve nesse debate? Tem então a Soraya Tronic. A Soraya Tronic é a candidata do freestyle. Ela veio pro debate no modo improviso. Ela chega a falar daquele negócio de ser mulher que vira onça. Provavelmente ela tá tentando conseguir o apoio do eleitorado que assiste novela. Não entendi essa candidata. Candidata bem mal preparada também, bem deslocada do debate. E que mais tem? Tem o fascista de sapatênis do Partido Novo, que só fala em privatização e liberalismo econômico. Tá bom, pode confiar. O que faltou pro governo Bolsonaro e pro Paulo Guedes foi liberalismo econômico, tá bom. E esse candidato, ele cumpre o papel dele, que foi basicamente fazer campanha pro Romeu Zema, que é candidato a governador aqui em Minas Gerais. E o Bolsonaro mente também, dizendo que sancionou 60 leis a favor das mulheres. Então, checagem de fatos do Rede Brasil atual. Dessas 6 dezenas de leis, no entanto, nenhuma foi de autoria do Palácio do Planalto. Bolsonaro apenas assinou ou sancionou leis de autoria do próprio parlamento. Caso não sancionasse, o Congresso Nacional poderia votar a derrubada dos vetos presidenciais. Foi o que ocorreu. Por exemplo, com 2 projetos de lei que beneficiavam as mulheres e que Bolsonaro acabou vetando. Um dos projetos de autoria da deputada Fernanda Melchiona, do PSOL, determinava o pagamento em dobro do auxílio emergencial para as mulheres durante a pandemia. Ele também vetou o projeto de autoria da deputada federal Marília Arres, então do PT, hoje no Solidariedade, aprovada por unanimidade pelo Congresso para a distribuição de absorventes íntimos a mulheres em situação de vulnerabilidade. Em ambos os casos, os vetos de Bolsonaro foram posteriormente derrubados pelo parlamento. Então, Bolsonaro, sem conseguir trazer nada de positivo do governo dele para as mulheres, ele, como sempre, mente. E aí o debate segue. O Bolsonaro chama o Lula várias vezes durante o debate de ex-presidiário. O Lula, mais uma vez, não é muito competente em rebater as acusações, trazendo os casos de corrupção da família Bolsonaro. Teve também a péssima resposta do Lula sobre o comprometimento de fazer ministérios com paridade de gênero. E aí, em decorrência dessa péssima resposta do Lula, a Simone Tebet se aproveita mais uma vez e ela firma o compromisso em fazer ministérios com 50% de mulheres. E aí, pra Simone Tebet é muito fácil fazer qualquer tipo de promessa desse tipo, até porque ela não vai ganhar mesmo. E o Lula, com uma resposta tão ruim a uma pergunta dessas, então o Lula entregou uma chance muito boa nas mãos dela e ela aproveitou. Provavelmente a melhor fala do Lula foi a resposta dele para Soraya Tronic. E aí, sobre a Soraya Tronic, tem um momento no debate em que o apresentador fica confuso, até porque fica difícil de distinguir mesmo, tanto liberal junto. Mais algumas coisas para serem comentadas. O debate foi realmente essa festa da democracia burguesa. Não tiveram pautas pertinentes para a classe trabalhadora abordadas durante o debate inteiro. Dentre algumas coisas importantes que não foram citadas durante o debate, tem a participação dos militares no governo Bolsonaro e o golpismo das Forças Armadas. E, sinceramente, vocês têm alguma dúvida de que, se o assunto do golpismo das Forças Armadas fosse citado durante o debate, que os milicos não teriam feito pelo menos uma nota de repúdio sobre a fala de quem quer que tivesse citado isso? Do jeito que a conjuntura está hoje em dia, muito provavelmente isso teria acontecido sim. Não se falou também da reforma do ensino médio e também da reforma trabalhista. Embora educação tenha sido citada no debate, o Ciro Gomes tenha tido a oportunidade de falar sobre educação durante o debate também. E também ninguém abordou nenhuma pauta acerca das melhoras das condições de trabalho. E a palavra genocida não foi dita nenhuma vez durante o debate. Nem o genocídio da população indígena, também nem o genocídio da população negra e pobre e periférica. O que poderia ter sido muito eficiente contra o Bolsonaro e contra a Simone Tebet. E é isso, finalmente chegamos ao fim.
Parabéns pelo debate, parabéns a todos os envolvidos. Ficou uma merda. E é isso então. Obrigado pela sua atenção. E é isso. Se inscreva no canal se você não é inscrito ainda. E até mais.